Estimado, e então, o comando dessa regional? Regional, porque Blumenau tem um comando que é para o batalhão da Polícia Militar de Blumenau. Aí tem a regional. Vamos deixar bem que você comanda a regional de Blumenau, que engloba Brusque e Rio do Sul também. Sim, na realidade para mim é uma honra muito grande comandar a 7ª Região de Polícia Militar, como você mesmo falou, né? Acaba envolvendo o 10º Batalhão, que é Blumenau, o 13º, que é Brusque, e o 18º, a região aqui de Rio do Sul. Totalizam 44 municípios. Então, não tenha dúvida que é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, em comparação com as demais regiões do estado, é uma área privilegiada em termos de índices de ocorrência. Se fizer um comparativo, é a região com menor índice. Então, por mais que as pessoas hoje tenham, que eu entendo, a sensação de insegurança, se for comparar com outros municípios, nós estamos em vantagem. Defasagem de efetivo existe, sem sombra de dúvida, é um fato lamentável, mas ao mesmo tempo não percebo como o grande problema vivenciado pela segurança pública. Qual é o grande problema, então? No meu entendimento, o grande problema é as nossas legislações atuais. Hoje, nós não temos mais a certeza da punidade. Nós vivemos um momento onde quem comete um crime, ele acaba se encorajando de cometer várias vezes, porque ele passa um grande período com a certeza da impunidade. Né? O policial hoje prende a mesma pessoa várias vezes. Aquele famoso prende e solta? O famoso prende e solta ou enxuga gelo, né? Então, isso é um dos grandes complicadores. Então, como é que eu posso dizer que eu não tenho efetivo, que o problema está na falta de efetivo, se eu prendo a mesma pessoa 10, 20, 30 e até como tem um registro em Florianópolis, 70 vezes a mesma pessoa? Entende? Como é que eu posso dizer que essa polícia não é eficiente? Entende? Eu acho que é a única polícia do mundo que tem que fazer esse trabalho, o mesmo trabalho, tantas vezes. Essa semana, por exemplo, eu tive um caso de um furto que aconteceu em Gaspar, na região do 18º BPM, e ele foi solto na mesma hora. No dia seguinte, praticou outro furto em Blumenau. Então, quer dizer, são 2 vítimas ou mais da mesma pessoa, diferença de um dia. Isso quantos casos? Então, como é que eu posso dizer que é falta de efetivo? Claro, prendemos de novo. Exato. Eu tenho gente para fazer o papel. Isso. E o judiciário cumpre a lei. Cumpre a lei. O judiciário também não tem culpa disso. Sim. As brechas da lei estão lá. Sim, os advogados entram com Exatamente. recurso, a legislação permite que solte, que aplique multa ou que responda Aonde em está liberdade. o erro, então? Olha, eu acredito que o nosso país precisa, as pessoas precisam cobrar de quem votou, né? Precisam cobrar dos nossos vereadores, dos nossos deputados, deputado federal e senadores, para realmente buscar um caminho onde se tenha a certeza da punidade nesse país. Assim como nós precisamos de uma estrutura de presídios mais eficientes, com capacidade melhores. Hoje eu tenho uma superlotação em Blumenau. Blumenau é o pior presídio de Santa Catarina. Está sendo Tá para sair o feito novo, isso, né? estão fazendo esse trabalho. Mas muitas questões precisam mudar. Por exemplo, não sei se é de conhecimento de todas as pessoas, mas o preso tem direito, durante o ano, a vários momentos que ele é colocado em liberdade. Agora, Dia dos Pais foi um caso, né? Dia dos Pais, eu não sei aqui em Rio do Sul, mas em Blumenau, 130 presos receberam 7 dias de liberdade. Um indulto de 7 dias para visitar de 7 dias em razão do Dia dos Pais. Aí isso acontece no Natal, no Dia das Mães, e eles vão tendo essa vantagem. Então, 7 dias que nós estamos em extremo alerta pelo perigo de aumentar a criminalidade, fora os que não voltam, aproveitam esse momento, aí começa o trabalho da PM todo de novo, né? Mandato de busca e apreensão e... Porque a PM está lá no presídio também, dando toda a guarida lá também, né? Sai os mandados de busca e apreensão, novamente, os policiais procurando aquelas pessoas que
que são foragidas. Então, é um processo muito ingrato. É muito complicado. Muito ingrato. Então, na verdade, estimada nossa tenente-coronel Claudete Lemco, nós precisamos de mais atitudes políticas dos nossos representantes políticos, tanto na Assembleia Legislativa, como na Câmara e no Senado, enfim. O que está falho é ali. O papel deles é a formulação de leis. Sem dúvida. Então, cabe só eles que realmente podem, o governo pode propor também, não tenha dúvida, o governo pode propor alterações, projeto, mas eles é que vão votar, eles que vão discutir e também podem propor. Então, eu vejo que a pressão social tem que ser em cima disso. Por quê? Porque o cidadão do bem, ele está pagando um preço muito alto por esses direitos todos que são dados ao cidadão, que eu posso dizer assim, entre aspas, que não é do bem. Que não é do bem. Até o auxílio reclusão, ele tem direito? Sim. Os filhos menores recebem o valor da família. Direitos. Se você for analisar, cada vez eles têm mais direitos. Mais direitos, né? Mas esquecem de passar os deveres, né? Esquecem de atribuir deveres. Então, o que é o que acontece com o Estatuto da Criança e Adolescente? O Estatuto da Criança e Adolescente, pelo tempo de existência, eu peguei a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde só era passados os direitos. Os deveres não. Os deveres não. Então, os nossos jovens cresceram e até hoje a gente paga um preço muito grande por essa certeza da impunidade, enquanto que o Estatuto nunca foi colocado em prática na sua totalidade para saber se ele é eficiente ou não. E aí agora, como ninguém aguenta mais, se está discutindo a redução da idade penal. Pois é, essa redução também não cabe. Eu, pessoalmente, eu não vejo uma saída interessante. Eu vejo que teria alternativas de revisões de alguns itens previstos no próprio Estatuto. Não seria necessário você alterar a Constituição, né? E sim alterar algumas questões relacionadas ao próprio Estatuto. Até porque vira uma bola de neve. Você vai reduzir a idade penal, nossos presídios já não têm capacidade. Não tem. Para alguns crimes previstos, não é crimes, né, ato infracional previstos no Estatuto, algumas penalidades são maiores do que as para adulto. Então, cabe uma análise assim, mais cuidadosa e não a emoção, porque como todo mundo está desesperado, querendo que o Estado tome uma providência contra essa sensação de insegurança, pode passar essa lei sem que se meça as consequências. E também dependemos de atitudes políticas, né? Exatamente, exatamente. Então, é algo que precisa ser mais debatido. Você, hoje, na realidade, você pode colocar na internação um jovem, um adolescente, quando ele pratica crime contra as pessoas, contra a vida. Mas você poderia alterar, por exemplo, um jovem que comete vários furtos, vários assaltos, ele, sem dúvida que ele necessita de uma internação também. Então, o juiz poderia ter esta interpretação, né, que, na realidade, ele já está representando uma ameaça social e que ele precisa ir para a internação, se acreditando que ele vai passar por uma capacitação, por ele vai ser submetidos a treinamentos, a cursos que permitam uma recuperação. Então, por isso que é a grande diferença, você internar um adolescente, porque lá ele recebe medidas educativas, de você colocar num presídio onde ele simplesmente, na grande maioria, só vai ficar lá, né? Esse menor que vai lá para cumprir esse momento, daqui a pouco eu prendo solto, ele está aí, depois de 2, 3 anos ele está na rua. Sim. O estimado nosso comandante da nossa 13º Batalhão de Polícia Militar do Rio do Sul, antes de a gente começar a gravação do nosso programa, ele tocou no assunto de uma prisão de um menor que já tinha 39 passagens. Muito comum isso, muito comum. Essa figura do menor, que precisa ser cuidado, precisa ser socialmente educativo lá dentro do CASEP, vamos dizer assim, mas ele vai sair de lá prontinho para conviver na sociedade? Mas aí é que está, ele citou o caso desse adolescente.
mas nós temos vários adultos na mesma situação. Na mesma situação. Não é só o adolescente que acontece o prende e solta. Não, o adulto também. O adulto também. Sem dúvida, entende? sem dúvida. Então, quando você quer equiparar o adolescente ao adulto, no final vai ser a mesma coisa. É que, na verdade, né, estimada coronel, tenente coronel, a sociedade hoje clama o quê? Além dela querer mais segurança, ela quer ver esses menores que são meliantes hoje mais bem guardados. A sociedade quer uma atitude, ela não aguenta mais ser vítima dessa falta de condições, não tenha dúvida. Nós precisamos criar mais trabalho e renda, educação, isso tudo... Famílias estruturadas, isso tudo contribui para a redução da criminalidade. Agora, eu aponto, no momento, porque saúde, educação, trabalho e renda, talvez seria a médio e a longo prazo. Claro que o Brasil está na hora de acordar para essas questões. Eu acredito muito na eficiência de políticas públicas na prevenção da criminalidade. Até estamos implantando alguns projetos, enquanto comandante regional, nesta área para ajudar na redução da criminalidade. Mas no momento, dizer assim, a prioridade é realmente se rever esse prende e solta. Entende? Nós precisávamos mudar as leis. Mudar as leis de tal forma que as pessoas tivessem a certeza da punidade. Muitas vezes não pegam, umas caem, umas entram em desuso. Isso o nosso cidadão comum precisa estar muito consciente que isso só vai mudar se ele exercer uma pressão em cima dos nossos representantes legítimos. Estimada Claudete Lemkin, aonde colocamos no meio desses menores, mas também adultos, mas os menores normalmente estão muito envolvidos também com adultos, meliantes, a droga, ela é esse flagelo da humanidade ou ela vai ser um flagelo da humanidade? Ela já é. Já é um flagelo da humanidade? Já é, porque hoje, acredito que eu possa citar 90% das ocorrências tem alguma relação com as drogas. Então, as pessoas têm que ter muita consciência que ela é um produto como todo outro. Se há o consumo, existe o produto. Então, por que a gente faz tantas campanhas de prevenção? Você precisa saber que quando você opta em fazer uso, você está sustentando o tráfico. E hoje, o crime organizado, ele existe e começou em razão principalmente do tráfico de drogas. Do tráfico de drogas. Então, as polícias fazem hoje, têm feito, aumentado o número de apreensões de drogas, o trabalho está cada vez mais eficiente. Só que, em compensação, a gente tem prontas respostas a assaltos a bancos, ao comércio, uma série de outras instituições, amarradas ao crime organizado, ligadas ao crime organizado, para arrumar dinheiro, para compra de armamentos, de mais drogas, enfim. É uma situação muito delicada, que merece a atenção das autoridades, as polícias estão trabalhando constantemente, mas a consciência de cada cidadão, o quanto que muitas vezes ele contribui para fomentar esse crime organizado através das drogas. Isso sem falar nas pessoas que criam a dependência e que causa grandes danos físicos, as cracolândias, né, que estão cada vez mais presentes nas cidades e que você não queira imaginar a tristeza que é. Essas pessoas viram verdadeiros moribundos, assim. Moribundos, é horrível, sabe? É muito triste mesmo. Então, além de ser uma questão de saúde pública, envolve uma questão muito séria de segurança pública. O narcotráfico, para encerrar esse bloco, o narcotráfico é pior que a droga? Eles estão interligados. Na realidade, o crime organizado está por trás das drogas. Só que as drogas, além de levar a essa criminalidade, ela leva a fragilidade social pela desestrutura familiar que causa. Uma pessoa que tem, uma pessoa dependente, só quem tem na família um dependente é que sabe o grande dano que causa a sua família. Então, causa desestrutura familiar, desestrutura social. Então, os danos, o dano físico para a pessoa que usa,
né? Causa danos mentais, a pessoa fica totalmente... O crack, então, nem se fala, né? Então, pessoas que... Nossa, nós temos vários casos lá em Florianópolis, eu cito Florianópolis porque eu tive uma vivência maior lá, que são filhos de pessoas que têm muito dinheiro e hoje estão na rua, porque a família não conseguiu recuperar. E por causa do vício, a opção foi ir lá para a rua, ou os pais criavam então essa situação, ou iam para a falência junto com o filho. Entende? Para falência que eu digo não só financeira, para falência social, a falência realmente de valores. Então é muito sério essa questão das drogas. Precisa realmente ser formulado políticas públicas que deem sustentação para que a gente não corra o risco, né, de ter sérios danos sociais em razão das drogas. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo, voltamos ao último bloco do programa com mais algumas perguntas e vamos ter um pinga-fogo, que a nossa banda Chapéu Preto vai chamar. Mas eu vou deixar uma perguntinha para a estimada. Há muitos anos atrás, aqui no programa Na Boca do Povo, e não nesse cenário, num outro cenário, e você deve ter conhecido o deputado Heitor Luixé, que foi secretário de Segurança. E Hermes Sulense nasceu aqui embaixo, onde eu estudo a TV, o pai dele morava aqui embaixo, perto dele. Esteve aqui várias vezes como deputado, na época foi secretário, foi delegado de polícia. Ele apresentou um projeto ao presidente da República, quando deputado ainda, para a unificação das polícias. E ele trouxe aquele projeto aqui no programa, apresentou aqui, e acabou aquilo morrendo na casca, não evoluiu. E eu vou deixar essa pergunta para a estimada. Como é que você vê um projeto que não andou, mas que se andasse ou se alguém propusesse hoje a unificação das polícias? E se o povo, a sociedade, confia na polícia, depois do nosso retorno?